você fica dentro desses perfis, você vê que os perfis, eles são os mesmos, né, do homem. Né? A mulher, ela vai ouvindo, e pela construção social, a mulher, assim, ó, mulher você fica calada, só o homem fala, patriarcalismo e o machismo. Então a mulher sempre fica quieta. O homem sempre fala, ele que dá as ordens, ele e na verdade não é para ser assim. E quando a gente na Bíblia tem Coríntios, né, que fala assim, o amor é paciente, é Tudo bondoso. suporta. Só que assim, quando a gente fala que o amor é bondoso, ele não se vangloria, não maltrata, não faz várias coisas de ruim para o outro que ama, então o que ele tem que suportar? Talvez uma dificuldade financeira? Talvez uma Coisas doença? do dia a dia, né? Normal da Dificuldade de vida, um casal normal. né? Mas não algo que dentro da dependência emocional é muito comum, porque é uma raiz. Eu não sei se você já viu uma imagem que é uma mulher deitadinha assim, toda enrolada com, com espinhos, assim. Você já viu essa imagem? Que ela tá quietinha. Às vezes, assim, o que dói? Né? Por isso que a gente abraça essa mulher que saiu. Ela se levantar daquilo que ela foi aninhada, né? Mas isso não deixa de doer. Ela estar ali dói muito. E ela sair dói também, mas é só uma única dor. Então tem coisa que precisa doer. E você precisa escolher qual dor você quer dar conta, Exatamente. né? Dentro dessas, eu sempre costumo dizer, quando as pessoas me perguntam essa receitinha dos sinais, né? Se escute. Né? A angústia, ela é soberana. A ansiedade, ela é soberana. Não dá para você estar perto de uma pessoa e falar que ele é o amor da sua vida, se ele você está sempre, ai meu Deus, ele vai chegar, o que ele vai dizer? Ai, minha roupa, ai, mas ele não vai gostar. Eu não posso estar com o homem da minha vida se eu tenho que... eu escuto esses pacientes, ai, mas eu também tenho que observar quando que eu vou falar com ele. É o melhor momento. Por quê? Porque ele não regula as emoções e você precisa ficar sempre tentando equilibrar esse homem. Então, se a gente se escuta, se a gente olha pra gente, ao invés de tentar reconhecer sinais dele, você vai ficar muito mais esperta, né? Nessa questão de como, onde eu estou entrando, quem que é esse parceiro. Então, se a angústia ela vai incomodar e o incômodo faz a gente observar, né? Então, isso é uma boa dica, né, para todo mundo. E aí, dentro desse trabalho da escola, a gente tem percebido o quanto a gente tem na adolescência muitos relacionamentos abusivos. Por conta da repetição desse machismo, mas também por essa geração não estar sabendo ter autoestima. É uma geração extremamente rebaixada nessa questão da confiança. Tem muita informação. Não sabe lidar com as frustrações, né? Nada. Então eu aceito bem menos, né, do que... Porque o meu padrão tá pouco. Então o que vem ali, né, tá tranquilo. E tem um livro muito legal que fala sobre codependência emocional, e ela fala muito sobre como a gente precisa entender culturalmente o impacto no nosso subconsciente dessa mulher. Porque hoje nós duas, nós nascemos numa geração diferente. Sim. Mas nós fomos criadas por mulheres que vieram de violência. Violência muitas vezes que não foi uma coisa, foi cultural, pós-guerra, imigração, falta de estudo, né? Uma geração que tinha uma média de viver até 42 anos. Hoje a gente está vivendo até 75, 81, né? E a gente precisa entender isso porque no inconsciente ainda está isso, né? E a gente tem esse sentimento de que precisamos ter alguém para nos completar. A liberdade para o homem é uma coisa que ele vem desde a infância, né? O homem pode ser tudo. Nós até podemos ter a liberdade, até um tanto, porque depois a gente tem que ser mãe e casar, senão a gente está incompleta. E aí muitas vezes entra este parceiro, né? Que as mulheres falam assim, nossa, mas uma mulher que estudou, independente, como que ela foi sofrer violência? Por quê? Porque ela tentou se encaixar inconscientemente em ter alguém, porque dizem que ela tem que ter alguém, então ela procura alguém. Sim, claro. Na falta de alguém serve qualquer um, né? Sim. E aí muitas vezes ela entra nisso. Então a gente precisa entender que mulheres também independentes, fortes, né, que estudadas, com profissão, tem uma grande chance também de entrar, porque não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Esses processos, você estava falando do menino Ney, né? E que foi um caso recente, assim, que talvez se fosse o contrário, porque quando a Bruna Marquezine deu uma entrevista falando que ela teve que fazer terapia para saber lidar com um amor tranquilo, e isso, como assim? Ela teve que fazer terapia para viver algo que é bom? Ela foi muito criticada. Mas ele fazendo o que fez, não. Né? E eu lembro que eu morei em Rondonópolis há um tempo, onde eu fiz minha faculdade, e tinha um rapaz lá que ele
ele era um usuário, ele vinha de uma família bem estruturada em Rondonópolis, mas ele, né, morava na rua. E eu lembro que quando você ofertava uma comida para ele, que era uma comida boa, assim, né, ele deixava ali no lixo aquela comida e passava um tempo ele vinha buscar. Ele estava tão acostumado a comer aquilo que era ruim que quando era ofertado para ele algo bom, ele não conseguia. Então, hoje a gente tem que tomar esse cuidado, porque a nossa sociedade ela vem desse ruim.